questão... Primeira coisa, a gente tem que celebrar a pluralidade. Deus criou esse mundo de uma maneira plural. E a pluralidade não é a mesma coisa que pluralismo. Pluralidade é a realidade do mundo. Pluralismo é uma visão de mundo. Pluralidade eu não posso negar. Existe a diversidade de cores, existe diversidade de pessoas, existe diversidade de ambientes, diversidades materiais, diversidades de pensamento. Isso a gente não pode negar. Entretanto, o que a gente precisa pensar? Há uma cosmovisão que não celebra apenas a diversidade, ela celebra o relativismo. Você não precisa, para celebrar a diversidade, celebrar o relativismo. Você pode acreditar na verdade absoluta e afirmar a validade de perspectivas. Não é? Você pode, por exemplo, falar que Jesus é filho de Maria e você pode falar que Jesus é filho de Deus. Você vai ter duas perspectivas de Jesus. Elas duas são válidas, mas você não pode dizer que Jesus é uma chinesa do primeiro século. Essa perspectiva não é válida. Existem perspectivas válidas, existem perspectivas que não são válidas. A pluralidade, ela não é ruim. O que é ruim é você negar uma verdade absoluta para favorecer o pluralismo, como se só pudéssemos celebrar o pluralismo negando a verdade absoluta. E o que acontece hoje é mais ou menos isso, né? O sujeito vai dizer para você que tudo é relativo. E aí a gente tem as melhores respostas e a gente não aproveita essas horas para usar as nossas melhores respostas. Como, por exemplo, posso relativizar isso que você acabou de falar? Se tudo é relativo, posso relativizar o que você acabou de dizer? Ou então o sujeito que diz, a vida é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Isso faz sentido para você? Acho que faz. A gente tem as melhores respostas, a gente tem os melhores raciocínios, a gente tem os melhores argumentos, mas a gente não trabalha os melhores argumentos, a gente não trabalha os melhores raciocínios, e aí a gente perde oportunidades incríveis de fazer com que pessoas à nossa volta percebam que a gente não é um tapado, que a gente não nega a diversidade, que a gente também tampouco é intolerante. Tem gente que diz que a gente é intolerante, e eu acho que existe uma diferença entre intolerância e falta de educação. E tem muito cristão na esfera pública que não é intolerante, é mal educado mesmo. Não tem educação. A questão da tolerância, ela é uma questão maravilhosa. A tolerância é uma experiência que exige que você discorde da pessoa até o final. Se você concordar com a pessoa no final do argumento, você já não mais tolera, você agora consente com a pessoa, com o argumento da pessoa. A beleza da tolerância é você ser capaz de respeitar o argumento contrário, sem concordar em absolutamente nada do que a pessoa está dizendo. Esse talvez seja a experiência que alguns dizem que foi Voltaire que disse, mas ninguém sabe se foi Voltaire, não sabe nem quem foi que disse tal coisa, né? Mas dizem que Voltaire dizia que definia a tolerância da seguinte maneira: posso discordar de absolutamente tudo o que você acabou de dizer, mas farei de tudo, e se preciso for, darei a minha vida para que você tenha o direito de dizê-la. Tolerância não é a capacidade que a gente tem de concordar com uma pessoa que tem um pensamento contrário ao nosso. Tolerância é a capacidade de a gente manter a firmeza do nosso argumento, sem ofender as pessoas, sem agredir as pessoas, com mansidão, com educação, com refinamento, com inteligência, com sabedoria, gentileza.